também. Tá entrando aqui agora chia e gergelim. Chia e gergelim, maravilha. Que ótimo. Obrigado aí por compartilharem, consegui ter uma noção aqui sobre vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá certinho aqui? 100%. Ótimo. Então tá, antes de começar aqui, eu quero também deixar minha solidariedade ao povo gaúcho, povo do Rio Grande do Sul, que é um povo muito trabalhador, um povo que ajudou tanto o agronegócio em várias regiões. Eu viajo muito, né? Nós temos clientes em mais de 10 estados brasileiros, e onde eu vou, tem agricultor que tem a família gaúcha, que o pessoal do Rio Grande do Sul ajudou a desenvolver a região. Então é muito triste o que está acontecendo lá. Muita gente perdeu tudo que tinha, né, do dia para a noite. E aí, se vocês puderem, né, fazer essa doação, assim como a Andressa pediu, não tem doação pequena, né, é aquilo que vocês podem contribuir, e aquilo que tocar no coração de vocês, com certeza vai fazer a diferença. Bom, o tema de hoje, que foi solicitado para a gente balizar aqui como fazer uma recomendação de adubação e correção com base na análise do solo. Esse é um tema que a gente tem muita coisa para falar dele, né? A gente poderia construir um curso só disso, né? Com horas e horas de aula. Então, obviamente, eu não vou exaurir esse tema aqui hoje com vocês. Eu vou trazer alguns pontos que eu considero importantes, alguns pontos para vocês que são representantes da Produce no campo, para que vocês prestem atenção, para que no fim vocês consigam gerar mais valor para o agricultor, que é esse o meu objetivo aqui com vocês. Fornecer ferramentas, caminhos, direções para vocês gerarem mais valor para o agricultor, ou seja, fazer o agricultor ganhar mais dinheiro no curto, médio e longo prazo, e aí assim vocês vão vender muito mais, tá? Esse é o melhor caminho para vocês fidelizarem um cliente e através de gerar valor para ele. E é claro, tem outras coisas também, relacionamento, né, a comunicação, mas esse é o ponto principal. Então hoje essa aula é sobre esse tema, que é uma forma de você gerar valor para o agricultor. Bom, quando a gente fala de solo, é importante entender que não são caixinhas separadas, né? Tem a química do solo aqui, tem a biologia aqui. O solo, ele é um grande organismo vivo, né? Ele é dinâmico. Ele não é uma sopa de letrinhas. Então, você vai lá, vê que está faltando fósforo. Aí você vai e joga um pouquinho de fósforo. Não é assim que funciona. Por mais que tem gente, agrônomo, agricultor, que acha que é assim. Mas não é. O solo, ele é muito dinâmico, ele é um organismo vivo. Se você pegar um punhadinho de solo assim que cabe na mão, tem mais micro-organismos nesse punhadinho de solo do que todos os seres humanos que já viveram na história do planeta Terra. Então, isso já dá para entender essa complexidade. Agora, tem uma coisa, né? Tem um fator que ele é muito importante, porque ele consegue conectar as três esferas do solo, que é a física, química e biológica, que é o carbono. Então, os parâmetros físicos do solo, que estão descritos aqui, eles também devem ser observados. Não é tanto o que eu vou abordar hoje. Hoje eu vou abordar mais a parte química com vocês, que é o convencional da análise do solo química. Mas a parte física, né, ela envolve tudo isso aqui: a agregação, a porosidade, a densidade do solo, a infiltração, a resistência, a penetração e o carbono. E quando eu digo carbono, eu estou falando matéria orgânica. E o carbono, ele vai compor mais ou menos 60% da matéria orgânica. E o carbono, ele influencia esses parâmetros químicos, esses parâmetros físicos também. E esses parâmetros físicos, eles vão influenciar e controlar o aproveitamento de água que você vai ter no sistema. O carbono, ele também influencia, ele é alimento, né, para a parte biológica do solo. Também tem vários benefícios e funções. E ele também influencia a parte química, ou seja, a matéria orgânica,
que é lá que está contido o carbono, ela também influencia a parte química, que é a CTC, a ciclagem de nutrientes, a complexação do alumínio e o potencial redox. Então, primeiro é importante entender isso. Eu vou falar hoje mais da parte química, vou dar até uma rabiscada aqui, ó. Eu vou falar mais hoje da parte química, mas vocês não podem perder de vista que o carbono, a matéria orgânica, é o que você tem de mais importante no solo. E é isso que você precisa cuidar. A parte química também vai ajudar. Ela também é importante. E o carbono influencia a parte química. Bom, entrando agora mais propriamente na parte química, nós temos várias linhas para trabalhar aí adubação, correção de solo. E grandes instituições, né, como aqui, por exemplo, o IAC, a Embrapa, elas trazem suas contribuições. Então, os pesquisadores são muito importantes, que geralmente estão relacionados a instituições governamentais, eles fazem pesquisa a fim de estabelecer bases para recomendações de adubação, calagem, interpretação da análise de solo para cada região. Então, por exemplo, você tem aqui a do Cerrado, né? A versão 2024, onde o Djalma Martinhão é um dos autores, né? Djalma, que faleceu há uns 3 anos atrás, contribuiu muito para o desenvolvimento, né, da agricultura do Cerrado. Então, fica aqui uma homenagem a ele, que é um bom livro para quem está no bioma Cerrado. Você tem um manual de calagem e adubação para Paraná e Santa Catarina, que muitos de vocês podem utilizar, né? E a versão dele de 2016. E o manual de calagem e adubação para Paraná, a versão 2018. E tem também aqui para o estado de São Paulo, né? Boletim 100, que a última versão é 2022. Muitos desses aqui, vocês encontram um PDF no Google, gratuitamente. Tá? Alguns não, mas aqui já fica a primeira sugestão, tá? Para vocês anotarem aí, para baixar aí o que vocês consideram mais adequado para a região de vocês. E aí vai ter todas as informações bem detalhadas. Agora é importante eu salientar algo, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria, eu atendo alguns dos melhores agricultores do Brasil. Eu não levo 100% em consideração esses manuais. Por quê? Esses manuais, primeiro, eles não são totalmente atualizados, eles são muito importantes de maneira geral, mas a gente consegue, né? Geralmente o agricultor, a consultoria está sempre um pouco na frente da pesquisa, no sentido de a gente consegue perceber algumas coisas e fazer alguns ajustes, mas seguindo esses manuais, vocês possivelmente não vão errar, mas tem como ir aperfeiçoando, e sobre isso que eu vou falar aqui na frente. Bom, antes de entrar exatamente na parte de analisar, olhar as análises de solo, é importante vocês entenderem que existem equívocos muito comuns, erros comuns que acontecem durante todo esse processo. Então, é importante se atentar para vários pontos antes de você começar a uma interpretação de análise de solo. Porque a planilha que vai chegar para vocês de resultado, ela aceita qualquer coisa. Qualquer coisa está na planilha, você pega ali e interpreta. Agora, será que aquele resultado da análise de solo está representando a realidade do campo? Essa é uma pergunta importante que tem que ser feita, senão todo o trabalho, todo investimento que vai estar fazendo não faz sentido. Você vai estar gastando dinheiro para piorar a sua terra. Então, é preciso se atentar na hora da amostragem, e aí é preciso que vocês, né, não sei o quanto vocês vão entrar nisso com o agricultor, se vocês vão ajudar a orientar ele, ou se em algum caso vocês mesmos vão fazer isso, mas ter o número de amostras que representam a realidade de um talhão. Então, o que nós fazemos hoje na consultoria? Nós utilizamos o grid amostral de em torno aí de 3 a 4 hectares, e em cada ponto, que é georreferenciado, que nós utilizamos uma plataforma para isso, nós temos pelo menos 12 amostras simples para compor uma composta.
Tem consultoria que faz grid até de 1, 2 hectares, mas aí, obviamente, o custo aumenta. Então, a gente buscou algo que não ficasse tão caro, mas que tivesse uma representatividade. Então, olha só, quando você analisa a camada 0 a 20, você está analisando um tamanho de 2 milhões de decímetros cúbicos. Você envia para o laboratório apenas meio decímetro cúbico. E lá no laboratório, analisa-se só 0,05 decímetro cúbico. Ou seja, um hectare, um talhão, é algo assim, enorme. E aí você manda uma amostragem pequenininha, o laboratório analisa o negócio mais pequenininho ainda. Se você erra lá na amostragem, qual que é o sentido do resultado que você tem na mão? Faz algum sentido? Não faz. Então tem que acertar nessa amostragem para que você tenha representatividade ali na hora da recomendação. Isso é um ponto muito importante. Bom, olhando agora para a interpretação das análises solo. Eu peguei aqui uma análise solo de um cliente nosso. Cada laboratório vai entregar para vocês de uma forma diferente esse resultado, tá? Cada laboratório vai fornecer para vocês de uma forma diferente. Então, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro, olhar as unidades, porque pode ter diferença de cada laboratório, tá? E tem também a possibilidade de você usar alguma plataforma, tipo uma plataforma que já interpreta essas informações, tá? A gente na consultoria utiliza uma e essa plataforma, ela já entrega para o agricultor MAP e tal. Fica até uma sugestão, se fizer sentido aí para Produz, vocês terem aí no portfólio uma dessa para levar para o agricultor, para ajudar a gerar valor, para ajudar a posicionar aí os adubos, né? E a gente faz isso hoje na nossa consultoria. Então, aqui, por exemplo, você tem o pH em água e o pH em cloreto de cálcio, tá? São diferentes, geralmente a diferença deles é meio, né? Então, é importante você atentar a isso. E esse aqui já é um primeiro ponto que vocês têm que olhar. Então, pensando aqui em pH em cloreto de cálcio, se você tem um pH muito baixo, né? Abaixo aí de 5, por exemplo, você já está numa situação complexa aí do teu solo. Você tem que aproximar ele aí de 6, tá? Então, isso já é a primeira coisa para você olhar. O solo muito ácido, ele vai ter uma menor disponibilidade de nutrientes, uma menor atividade microbiana. Então, o primeiro ponto que você vai olhar, não necessariamente o primeiro, mas um ponto importante é se olhar, tá? E sempre olhar também aqui as unidades. Aqui é matéria orgânica, né? A gente vai entrar depois a fundo na matéria orgânica. Aí você consegue ver o potássio, o fósforo, né? Que ele tem basicamente 2 tipos de extratores que usam, né? Que é o resina e o melic, tá? Aqui são os nutrientes, aqui a acidez potencial, CTC efetivo. Eu vou entrar e mostrar para vocês o que exatamente significa isso aqui. CTC, V%, citração por alumínio, etc. E aqui a gente tem a parte, né, da física do solo. Não estrutura física, mas a física do solo, onde você consegue ver, por exemplo, a porcentagem de argila, né? Então, 41% de argila, que é muito bom, né? É um solo que ele não tem tipo, muita argila ao ponto dele ser altamente compactável, mas ele tem um teor bom de argila. Geralmente esses solos aqui eu tenho percebido que tem excelente produtividade. E uma coisa que é comum aparecer também é as relações entre as bases do solo, né? Cálcio, magnésio, cálcio, potássio, magnésio, potássio, que é também um ponto importante para se atentar. Tem alguns pesquisadores que dizem que não muda nada, que o importante é só o teor absoluto. Tem alguns pesquisadores que dizem que é importante. Nós consideramos isso também, tá? Dentro da consultoria. E aqui que também é algo bem comum, que é a porcentagem das bases, potássio, cálcio e magnésio, na CTC. Então, isso aqui também é muito importante, tá? Então, o que a gente tem buscado para cálcio, potássio na CTC
na camada 0 a 20. Pelo menos 4%. Cálcio na CTC, 55% pelo menos, que é o que está aí. E magnésio na CTC, pelo menos 18%. Isso na camada 0 a 20. E a gente tem observado que as lavouras que têm essa característica têm as melhores produtividades. Agora, você precisa se atentar, por exemplo, se você tem um solo com uma CTC muito baixa, aí é melhor você olhar primeiro para os parâmetros absolutos, porque essa porcentagem na CTC pode não atender o nível crítico. Mas eu vou explicar exatamente esses detalhes aí para vocês aqui. Bom, esse aqui eu trouxe um outro tipo de laudo, para vocês verem que tem algumas diferenças. Então, esse laudo aqui é Melick, né, o fósforo Melick, aqui tem as unidades. Você tem que se atentar, olhar as unidades para não cometer erro nos cálculos, né? Mas, basicamente, ele segue a mesma linha. Aqui o T é a CTC, V%, saturação por alumínio. E esse aqui tem algo diferente, tá? Essa análise de solo, ela ainda traz esse ponto aqui, que é o que ela considera, pelos parâmetros dela, os níveis ideais de pH. Então, aqui, o pH em cloreto de cálcio. Aqui, ó, está em 5,4. Quanto que eles consideram ideal? Entre 4,9 e 5,9. Então, eles têm aqui os seus próprios parâmetros, pode também aparecer em alguns laboratórios. Não necessariamente você pode levar isso em consideração, você pode ter os seus próprios parâmetros, levar em conta outras fontes para estabelecer esses parâmetros que vai depender de cada região, vai depender de cada cultura também. Esse aqui é um aplicativo que nós utilizamos dentro da consultoria, onde as análises de solo já vão direto para essa plataforma de gestão agronômica, onde a gente consegue gerar os mapas, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei o V%, né? Que é um ponto muito importante aqui para a gente, que é a participação das bases na CTC. E aí aqui você percebe que o solo ele está... Aí aqui já tem os parâmetros muito alto, médio, baixo, muito baixo. E aí, considerando a camada 0 a 20, aqui, muito alto, seria acima de 73%. O Djalma Martinhão, que é o pesquisador da Embrapa, ele diz que, pode anotar isso, o V% acima de 80% já não é adequado, porque pode causar eluviação de argilas. Então, a gente tem que buscar ali entre 60% a 80% esse V%. Vai depender de cada cultura, vai depender de nível de investimento, tá? Mas esses parâmetros aqui, esse alto, médio, muito alto, não são exatamente parâmetros oficiais da Embrapa, por exemplo. Quero abrir a cabeça de vocês para isso. Esses parâmetros são parâmetros da plataforma, que ela tem milhões de hectares, correlacionando com produtividade. Então, tem várias formas, várias abordagens de você estabelecer esses parâmetros. Mas olha aqui, ó. Potássio, bem baixo. Como é que você sabe que é baixo? Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas aqui é uma forma também de vocês fazerem esse trabalho. Bom, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, mas se vocês botarem também no Google, vocês acham facilmente conversão de unidades para análise de solo, né? Tem planilhas de Excel, etc. Porque, como eu disse, as unidades, elas vão variar, né? Elas vão variar conforme cada análise que você pegar ali, cada laboratório, cada plataforma, cada manual. Então, não tem como você gravar na cabeça, né, todas essas conversões. Então, aqui, por exemplo, no boletim 100, você utiliza o pH em cloreto de cálcio. Na quinta aproximação é em água. Rio Grande do Sul, Santa Catarina é em água. Por exemplo, o fósforo, né? No boletim 100 em São Paulo, o pessoal usa muito fósforo resina. Nos outros é Melick, mas a pesquisa mostra que a resina ela é um pouco mais eficiente do que Melick, tá? Então, é importante vocês se atentarem às unidades utilizadas em cada manual e, dentro dos cálculos que vocês forem fazer,
vocês fazerem essas conversões, né? Tem planilha de Excel, etc., mas é um ponto aí de atenção, tá? Então, eu peguei aqui os nomezinhos, né, mais importantes da análise de solo, né? A soma de bases, ela é, obviamente, a soma das bases, né? Significa o cálcio mais o potássio mais o cálcio mais o magnésio mais o sódio. A capacidade de troca de cátions efetiva é a soma de bases mais o Al3+. A capacidade de troca de cátions a pH 7 é a soma de bases mais o H mais Al. Essa capacidade de troca de cátions é a caixa que o teu solo vai ter para segurar esses nutrientes. E o principal ponto para aumentar a CTC de um solo, porque a CTC dos nossos solos tropicais, altamente intemperizados, a gente não tem muita CTC natural no solo, então a gente precisa de matéria orgânica. E aí o trabalho do Raj mostra que nos nossos solos tropicais, cerca de 60%, 70%, 80% da CTC do solo é contribuição da matéria orgânica. A saturação de bases, né, que é a soma de bases vezes 100 dividido por CTC, que é a participação das bases dentro da CTC, que é um ponto importante. O M%, que é a saturação por alumínio, que é a Al vezes 100 dividido por CTC efetiva. A saturação dos cátions, que eu falei, que é cálcio na CTC, magnésio na CTC, potássio na CTC, que é o teor do nutriente vezes 100 dividido pelo CTC, a pH 7. E tem também a relação entre os cátions, né? Para que você não tenha um solo desbalanceado. Isso também é muito analisado aí dentro desse tipo de trabalho. Bom, olhando a análise de solo, assim como eu disse para vocês, os manuais, cada um tem uma abordagem, tá? Então, esse aqui é o de Santa Catarina e Paraná. Por exemplo, no manual de Santa Catarina e Paraná, vocês vão observar que a matéria orgânica do solo, ela entra já, ela já pisa na recomendação. A matéria orgânica, ela influencia a recomendação no manual de Santa Catarina e Paraná. E a matéria orgânica, de fato, quando você tem um solo com muita matéria orgânica, você vai ter um aporte de nitrogênio maior, você vai ter uma capacidade de reter água maior, de ciclar nutrientes. Então, por exemplo, o que a gente considera na consultoria, de maneira geral? A cada 1% que você tem de matéria orgânica no solo, você pode considerar dentro do ano 30 quilos de fornecimento de nitrogênio. Então, por exemplo, você tem 3% de matéria orgânica, vai fornecer 90 quilos de nitrogênio ao longo do ciclo. Então, seguindo essa linha aqui, por exemplo, para gramíneas de estação fria, conforme você aumenta os teores de matéria orgânica no solo, o manual sugere que você reduza as doses de nitrogênio, justamente por essa linha que eu trouxe, tá? Já no manual de Minas Gerais, apenas é classificado como baixo, médio, bom, muito bom. Não entra dentro das recomendações. Agora, quando a gente consegue encontrar isso nas nossas andanças por aí, vai ter suas particularidades, né? Mas solos aí com plantio direto bem estabelecido, com 3,5%, 4% de matéria orgânica, é muito bom, e isso foi um processo de construção, né? Isso não foi do dia para a noite, foi construído esse solo. Bom, essa foto aqui, ainda falando de matéria orgânica, eu tirei lá na AgriShow, não, desculpa, eu tirei na TecnoShow, lá em Goiás, em Rio Verde esse ano. O DRESS é a diagnose rápida da estrutura do solo, que é uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa, que vocês podem fazer. Eu sugiro que vocês façam um curso disso. Tem um curso gratuito, tem um livro da Embrapa gratuito, tem um manual. Você precisa de pouquíssimos equipamentos. E você, que é o representante da Produz, que consegue fazer o DRESS, você vai gerar valor para o agricultor
E o agricultor vai olhar e vai gostar, vai falar, rapaz, que legal, porque é uma análise da estrutura física que você faz ali na hora. Então aqui, por exemplo, você tem um solo escarificado, aqui um manejo com braquiária, aqui um solo de mata e aqui uma sucessão soja, milho, safrinha. Você vê que tem bastante diferença. O solo de mata, ele é o que a gente chama de grumoso. Ele tem agregados do solo pequeno. E quem que junta esses agregados é a matéria orgânica. E quando você quebra esses agregados, por exemplo, quando você... o que tem dentro desse agregado? Né? Tem partícula ali de matéria orgânica, entre outras coisas. Raiz, micro-organismo, etc. E aí, quando você passa um escarificador, né, quando você faz uma subsolagem, etc., você rompe esses agregados e você expõe essa matéria orgânica que estava protegida lá dentro. E essa matéria orgânica oxida. E aí, quando você perde essa matéria orgânica que era responsável por essa estruturação do solo, o que vai acontecer com o teu solo? Ele vai se compactar novamente. Então, é o ciclo vicioso do revolvimento de solo. Então, o revolvimento de solo deve ser feito, se possível, com implementos que perdem pouca matéria orgânica, né, como, por exemplo, um subsolador, e só em situações extremas, e em seguida do revolvimento, plantar plantas de cobertura, para que esse solo se reestruture novamente. Se vocês estivessem bem perto desse solo aqui de mata, vocês vão ver que as raízes, elas passam dentro dos agregados e não tem feições de compactação. Já se você fosse pegar aqui o milho, safrinha e soja, sistema milho, safrinha e soja, sem o consórcio com braquiária, você vê características laminares e a raiz não passa no meio. Tá? E quando você já coloca uma braquiária no sistema, você melhora a estrutura desse solo. Então, já fica uma dica. Milho consorciado com braquiária vai ser positivo. E esse trabalho aqui mostra, né? Quanto mais matéria orgânica você tem no teu solo, né, você tem também mais estabilidade dos agregados do solo. Bom, trazendo agora o olhar para os nutrientes, de maneira geral, todos os nutrientes são trabalhados dessa forma aqui, que é o nível crítico no solo. Mas o que é o nível crítico no solo? Essa aqui é a resposta da planta, ok? E quando você está aqui no nível médio, você atinge o nível crítico, por exemplo, significa que você tem aqui 90% de deficiência de nutriente, ou seja, você tem ainda resposta. Quando está no nível crítico, você ainda tem resposta com a adubação. Quando você está no nível muito alto, teoricamente, você já está em 100% da resposta desse nutriente no solo. E aí, a partir do muito alto, você faz adubações de manutenção, para manter esse solo em 100% da caixa. Isso é de forma geral, tá? Mas como eu disse, o solo é muito dinâmico e vários fatores podem influenciar. Às vezes o nutriente pode estar no solo, mas a planta não tem acesso a ele. Mas essa é a metodologia que é utilizada. Bom, olhando então para cálcio e magnésio, quando vocês pegar a análise do solo e entender esse nível crítico, você vai observar que é o boletim 100, eu peguei vários exemplos, tá? Que o magnésio acima de 8 é alto. Isso pelo boletim 100 de 2022. O que nós temos observado, tá? Na prática, na consultoria e em resultados mais recentes, pelo menos 12 miligramas por decímetro cúbico na camada 0 a 20. Aí você pode anotar isso aí. E o enxofre, pelo menos 10 também na camada 0 a 20. Tá? E quando eu digo aqueles parâmetros da CTC, eu já falei para vocês dessa camada 0 a 20, que é a base na CTC. Mas é importante vocês também avaliarem, e aí, claro, questão de custo. Então, se o agricultor, por exemplo, tem 5 talhões e cada talhão tem 25 hectares, por que não fazer pelo menos uma amostra composta na camada 20 a 40? Pelo menos. O que a gente faz, tá, na consultoria? O grid de 3 a 4 hectares para a camada 0 a 20, um grid de 12 hectares na camada 20 a 40, e a cada
24 hectares ou a cada 30 e poucos hectares, a gente entende o solo até 1 metro e estratifica a camada 0 a 10. É isso que a gente tem feito para lavouras de alto rendimento. Então é importante você olhar as bases também nas camadas mais profundas, no perfil do solo, né? Então, por exemplo, você precisa ter cálcio, precisa ter magnésio, precisa ter potássio nessa camada para que você tenha a construção de uma raiz profunda. Uma outra forma de olhar, que é uma forma moderna, pensando em grãos, é você pegar os dados dos campeões de produtividade de soja do SESB, tá? Porque aí você tem as maiores produtividades e você olha para o solo dessas maiores produtividades. E geralmente é um pouquinho mais exigente do que os manuais. Então, por exemplo, olha aqui o magnésio. Se eu quero colher mais de 100 sacos, aqui na camada 0 a 20, a gente está falando de pelo menos 12, que é o que eu falei para vocês. Mas aqui no manual está 8. Só que aqui, né, a gente está falando de 12 para altas produtividades. E pensando em cálcio, na camada 0 a 20, também acima de 30 milimol por decímetro cúbico. Então, essa é uma forma de vocês olharem também. Para vocês terem acesso ao manejo dos campeões, é só entrar no site do SESB. Mas esses dados compilados, aí tem alguns professores que conseguiram compilar esses dados aqui. Os micronutrientes da mesma forma. Então, como tem várias metodologias, eu gosto de tabelas que unem vários autores para a gente chegar em algo mais próximo da realidade. Então, você tem uma tabela de vários autores e, pela lei do mínimo, se vocês não olharem os micronutrientes, a produtividade também vai ser penalizada. É importante olhar. Então, boro, né, segundo essa linha aqui, entre meio e 2. O que nós trabalhamos? Acima de 1. Cobre entre 1,7 e 10. Manganês entre 31 e 100. Zinco entre 1,1 e 10. Tá bom? Então é importante olhar isso aqui. Boro muito importante, boro dá muito ROI. Se vocês têm boro aí, pode posicionar o boro no agricultor. Só cuidado com solo muito arenoso. A conta que se faz a cada porcentagem de argila, você pode pôr 100 gramas de boro. Ou seja, se o solo tiver 20% de argila, você não poderia passar de 2 quilos de boro, não de adubo, de boro. Só que como tem erros operacionais, e às vezes você pode concentrar a aplicação em determinado local, a gente vai com segurança. Então, se eu posso pôr 2 quilos de boro, eu ponho 1,5. Mas pode pôr, que vai dar resultado, tá bom? Olhando o fósforo, essa tabela é boa, porque ela já pega as duas metodologias, né? Merit resina, e ela dá uma boa resumida, uma boa condensada. Então, o que a gente trabalha? Merit para solo argiloso, acima de 18, tá bom. Para solo arenoso, acima de 40, e resina acima de 35, tá? A gente trabalha com esses parâmetros aqui também, e tem excelente resposta. Bom, se eu não tenho esses teores atendidos, por exemplo, eu tenho um fósforo resina em 14, né? Eu estou precisando construir esse solo, ou seja, corrigir esse solo. Como que eu corrijo? Tem várias formas de você fazer isso, né? Mas eu peguei aqui a fonte do Djalma, né, da Embrapa, falecido Djalma, e ele traz algumas sugestões com base em teor de argila. Então, dependendo do preço do adubo na época, você pode escolher fazer uma correção total ou uma correção gradual. E dependendo do teor de fósforo no solo e do teor de argila, você estabelece essa dose de correção. O nível que o agricultor quer investir, se ele quer corrigir tudo no mesmo momento ou não, qual fonte que ele vai usar, etc. São pontos que entram nessa análise, tá? O potássio, eu peguei aqui também do Djalma, né? Então, quando você tem aqui, por exemplo, né, o teor de potássio muito baixo, só que quando você tem um pH menor que, uma CTC no caso, menor que 4, não adianta também se fazer uma correção muito grande, você vai perder. Mas quando você tem uma CTC maior que 4, ele sugere aqui, em teores abaixo de 25, por exemplo, uma correção total de 100 kg de K2O ou uma gradual de 80 kg de K2O. O potássio, principalmente em solos mais arenosos, se você fizer uma correção muito forte, assim, você tem um risco grande de perder esse potássio. E aí, novamente, a outra forma de olhar é você olhar os teores dos campeões de produtividade de soja
do SESB, né? Que aqui está em milimol por decímetro cúbico. Você percebe que áreas acima de 100 sacos de soja tem teores acima de 3, que é esse teor que a gente trabalha também na camada 0 a 20. O enxofre, por ele descer rápido, né, o enxofre do gesso, a sugestão aqui do Djalma é fazer um teor médio na camada 0 a 40, mas eu gosto de analisar a camada 0 a 20 e a camada 20 a 40 também. Geralmente, em áreas que faz gesso, você vai ter bastante enxofre na camada 20 a 40 e você vai ter pouco na camada 0 a 20. Então, uma estratégia boa pode ser usado aqueles enxofres pastilhados com bentonito, que libera mais gradual, ou fazer aplicações recorrentes de gesso, ou, por exemplo, de um super simples, para você ter, ou sulfato, para você ter esse enxofre na camada 0 a 20 também, para o desenvolvimento inicial das culturas, né? Então, esse aqui são parâmetros das consultorias, parâmetros modernos. Eu não vou detalhar todos aqui para vocês, mas parâmetros modernos de V% que você tem que buscar, parâmetros modernos de cálcio, de magnésio, né, de potássio, de boro. Então, quando você pegar uma análise de solo e você olhar que os parâmetros estão diferentes desses parâmetros ideais, aí você sugere uma recomendação de adubação que muito provavelmente vai ter resposta agronômica, né? E aí você vai conquistar o cliente. Bom, então, para construir recomendações, você pode utilizar as metodologias dos manuais, né? Por exemplo, esse aqui é o Manual de Canais de Adubação para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2016, tá? E aqui, por exemplo, pensando milho e soja. E aí aqui, como que eles separam, né? Quando você está com o teor muito baixo, médio, e aí você divide essa aplicação do fósforo primeiro e segundo cultivo. Como que nós aqui trabalhamos na consultoria, tá? E aqui é soja, tá? A gente trabalha olhando os teores no solo e também olhando a exportação. Então, quando eu estou com os teores bons no solo, do nutriente, naqueles níveis que eu passei para vocês, eu trabalho só com a exportação das culturas. E aí, eu preciso entender o quanto que cada cultura exporta de determinado nutriente e quanto eu quero produzir. Então, é assim que a gente tem feito, né? E aqui, novamente, o fósforo, que a fonte é o Manual de Cerrado, né? Correção e adubação, onde ele traz a diferença de sistemas de sequeiro, sistemas irrigados, porcentagem de argila e teores muito baixo, médio no solo para fazer também essa correção. E vocês podem utilizar isso aí. Bom, como eu disse para vocês, eu preciso saber quanto eu quero produzir para entender quanto que vai exportar. Quando eu vou fazer a correção, eu preciso entregar a dose de correção para corrigir o solo, ou parcial ou total, entendendo a dinâmica daquele nutriente, entendendo o tipo de solo que eu tenho, e eu preciso entregar pelo menos também a exportação. Em caso de que eu estou com o teor muito baixo, eu entrego a extração e a correção. Em caso que eu tenha o solo já corrigido, eu entrego só a exportação, que aquele sistema ele vai se manter. Então aqui também, novamente, para eu saber o quanto que a minha cultura, quanto que a soja, o milho extrai e exporta, é difícil. Eu já pesquisei vários autores e tem boas diferenças entre esses autores, né? Então essa é uma tabela geral que pode ser utilizada, mas em cada fazenda vai ter as suas particularidades, tá? E aqui também para milho. É importante entender isso porque quanto mais você quer produzir, e aí uma pergunta que você tem que fazer para o agricultor, qual que é a tua meta de produtividade? Ele vai falar, só que você pergunta para ele, quanto você produziu ano passado, né? Tem que ter uma coerência. Se ele quer produzir 200 sacos, e ano passado ele produziu 80, será que vai produzir? Então é importante ter essa noção para recomendação de macro e micronutrientes, né? As fontes orgânicas, elas podem ser utilizadas. Estercos crus in natura tem uma eficiência menor. Um composto orgânico bem feito, você pode considerar eficiências agronômicas mais altas, mas é importante que se analise as fontes orgânicas a serem utilizadas. Ou, se tiver o organomineral aí, com certeza esse organomineral ele vai ter as análises, é importante olhar, tá? E é importante também ter as análises biológicas dessas fontes orgânicas. Bom, quero mostrar rapidamente um case real
de quem utiliza uma adubação equilibrada e também utiliza adubos orgânicos. Então, se vocês tiverem bons organomineral para vender, é bom. Precisa lá no fabricante ver se a qualidade da parte orgânica desse composto, desse adubo organomineral é boa, né? É importante avaliar isso. E aqui, a ferramenta do IBA, a Contabilidade Ambiental do Solo, mostrou nessa área que durante 3 anos evoluiu a saúde do solo, tá? Esse aqui é um índice de saúde do solo, que é Química, Física e Biologia. Então é importante que tenha adubação orgânica no sistema para você cuidar da saúde do solo. As fontes orgânicas, elas têm variadas concentrações de nutrientes, tem que analisar a fonte orgânica que for ser utilizada, porque tem variações. Isso pode ser utilizado na recomendação, bem como também os resíduos vegetais. Tem diferença entre um composto, e algumas empresas de organomineral compostam a parte orgânica e esterco, tá? Quando você composta, você tem muito mais qualidade, e aí você pode ter o organomineral, por exemplo. E em relação à calagem, quando você faz calcário, você perde menos potássio. Então, a ordem de prioridade, quando você vai trabalhar o solo, começa pela calagem e pela gessagem. O gesso ele vai permitir o crescimento radicular em profundidade e o acesso à água em camadas mais profundas, tá? Além de neutralizar o Al3+, e fornecer cálcio e enxofre em camadas mais profundas. Eu gosto muito dessa aqui, ó, 50 vezes argila. Ela não é a melhor, ela não é esse novo método que é o mais eficiente, mas ela é simples e ela funciona bem. 50 vezes argila para você fazer recomendação de gesso. Bom, se você tiver com baixo enxofre, se você tiver alumínio na camada 20 a 40, né? Tiver alta saturação por alumínio, baixo teor de cálcio em profundidade, é um indicativo para fazer a gessagem. A calagem, o método mais utilizado é o do V%, que você pega a CTC vezes o V%, você quer chegar, menos o V% você tem, dividido pelo PRNT do calcário vezes 10, e aí você chega na conta. Mas se você quer calagem e abertura, né? Se você for corrigir a camada 20 a 40, você precisa multiplicar por 1,8 ou por 2, né? Para você fazer essa correção total. A calagem e manutenção, a forma mais usada é essa, mas tem algumas pessoas, alguns consultores que usam a fórmula para elevar a saturação de cálcio na CTC para 55%, também é uma possibilidade, né? E aí, esse que eu já falei, mas é importante você subir o pH para a disponibilidade de nutrientes e para você ter uma maior atividade biológica. Uma calagem, né, muitas vezes vai trazer muito resultado. Para que a gente tenha 12 minutos, né, de perguntas, né, que a gente consiga trocar uma ideia, eu quero finalizar, novamente fazendo uma homenagem ao povo gaúcho. Botei aqui uma passagem bíblica, Samuel 23:4. Como uma manhã sem nuvens que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. Então, hoje o Rio Grande do Sul passa um momento muito difícil, mas eu tenho fé que com a ajuda de todos aqui, com a ajuda de Deus, eles vão sair rapidamente dessa e vão voltar a ser felizes aí. Muito obrigado e fico à disposição, senhores e senhoras, para esclarecimento de dúvidas. Amém, Augusto. Muito bem colocado, sem dúvidas, um momento importante, né? Então, pessoal, a gente abre agora para perguntas. E Anderson, nosso gerente nacional, fique à vontade de fazer sua pergunta, professor Valdemar e todos os nossos consultores. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora de tirar as dúvidas. Fica à vontade, Dagoberto. Grande Dagoberto. Tudo bem, meu amigo? Tá te vendo, tô ouvindo, caramba. Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Eu não gosto de ficar sem fazer pergunta, né? Então vai lá. O que você orienta? Eu vejo que os nossos produtores rurais, na maioria, por necessidade, talvez, pelo arrendamento, eu acho que está muito
suga do solo, né? Não dando descanso para o solo. Você tem recomendado para que ele deixe de fazer a cultura de inverno como uma cultura econômica, para realmente aumentar a matéria orgânica, porque eu não sinto que você fazer 2, 3 culturas, você vai estar aumentando a matéria orgânica no solo. Legal, Dagoberto. Bom, a cultura de interesse econômico, né? Você exporta o grão ou você exporta a planta, né, como silagem. E aí você tem essa retirada de carbono. Então, o ideal é que em algum momento tenha essa rotação. Agora, é difícil o agricultor tirar o interesse agronômico. Então, que vai trazer o financeiro para ele. Se ele tem 100 hectares, por exemplo, e ele tem, sei lá, 5 talhões de 20 hectares, ele poderia escolher o talhão que ele está com a menor produtividade, problema com nematóide, etc., e que ele teria uma segunda safra, com uma janela já. Ele tem um maquinário limitado. Então, ele vai implantar já a segunda safra numa janela complicada. E aí fica mais fácil de argumentar com ele. Fala, olha, aqui o teu risco numa segunda safra já está grande. Por que não a gente rotacionar aqui esses 20% da tua área? E aí escolheu uma planta de cobertura ou um mix coerente com os objetivos que ele tem. Por exemplo, uma coisa que a gente viu no trabalho e vai testar, que áreas de plantio direto, a gente está vendo um gradiente muito grande, né, na camada 0 a 10, fósforo muito alto, V% muito alto, e 10 a 20 já muito baixo. E 20 a 40 mais baixo ainda. E aí, o que a gente está pensando em fazer no trabalho que a gente viu? É botar a braquiária brisanta, que ela tem um sistema radicular muito agressivo, então a gente viu num trabalho que ela pegou uma área que estava com 30% de V% e 20 a 40, e ela transformou no outro ano em 52%. Então, é claro, era mais difícil de manejar. Mas eu trouxe esse exemplo para que, Dagoberto, escolha essa planta de cobertura a fim de solucionar o problema que está estabelecido ali no talhão. E que seja uma porcentagem pequena da área. E aí, com esse trabalho, documentar se vai produzir mais soja ou não, por exemplo. E aí, a partir daí, você consegue chegar no equilíbrio. Correto, obrigado. Até nesse momento agora, entrou muito braquiarão na nossa região, né, para atender essa necessidade dele. Legal, legal. Eles estão fazendo aí, Dagoberto, o braquiarão? Ah, sim, sim. As cooperativas estão indicando também, né? Então, o pessoal vai para a indicação da cooperativa aí. E está muito bonito. Desde que plantou, março, abril, ele está se comportando muito bem. Legal. Nossa. Isso é novo aí? Não fazia antes. Não, o braquiarão está entrando agora. Nessa safra agora, desse meio aí, desse inverno agora, futuro de inverno. Tá. Tem um trabalho que mostra que a diferença das braquiárias para melhorar a estrutura física do solo. A rosiziensis, ela é a piorzinha, cara. Não que ela seja ruim, ela é muito boa, né? Mas as outras braquiárias têm um potencial de melhorar o solo bem maior. Obrigado. Obrigado, Roberto. Dando sequência, então, pessoal, fique à vontade. O Emanuel, que sempre participa com a gente, tem alguma pergunta, Emanuel? Fique à vontade, Emanuel. Eu só queria pedir licença para eu sair, tem uma reunião agora, 9 horas, do sindicato rural, sobre feijão. Estou pedindo licença, bom dia, obrigado. Claro, Dagoberto, fica à vontade. Valeu, Dagoberto, um abração. Obrigado. O Emanuel, ele está com a mão levantada, fica à vontade. Não, na verdade, bom dia a todos aí, bom dia o Augusto aí, né? Eu queria só que o Augusto deixasse uma dica para nós, qual que é a melhor forma, talvez ele até falou, não sei se eu perdi aí, de nós fazermos uma boa coleta, né? Quantos pontos certos, vamos dizer, por hectare, e qual a melhor forma de nós aí que estamos iniciando, às vezes falta uma ferramenta, você tem alguma maneira mais fácil da gente fazer essa coleta aí, ou que mais assertiva, vamos dizer, entendeu? Legal, Manuel. A melhor forma e a mais simples, né? Talvez ela não seja mais barata, mas ela é barata também, mas a melhor, a que tem um melhor custo-benefício, uma melhor eficiência, tem formas melhores, mas mais caras, e tem formas mais baratas e piores. Então a gente considera essa a melhor, de maneira geral, que é a sonda de aço inox com a maquita.
Essa sonda de aço inox, você consegue coletar em profundidade com bem menos contaminação. E aí você precisa de pouco equipamento, né? Você mesmo, uma pessoa consegue fazer, e a maquita, a parafusadeira vai fazer a força, né, para você, ela vai rodar, e aí você consegue coletar. O que a gente considera ideal, né? No máximo, ideal para a agricultura, o grid 5 hectares. A cada 5 hectares tem uma amostra composta. Agora, melhor seria 3, pelo menos, né? E aí eu estou falando de 0 a 20. De 20 a 40, também ter alguma recorrência, né? O grid pode ser maior, a gente faz em 12, 15, mas é importante conhecer também. E a gente vai um pouquinho além, né? A gente faz a cada mais ou menos 25 hectares. A gente escolhe, na verdade, um ponto por talhão para entender até um metro de profundidade. Para que a gente possa, por exemplo, levar cálcio em profundidade, entender os problemas que tem ali, para que a gente consiga ter crescimento radicular. Essa é a melhor forma, Manuel. Se quiser, eu posso depois mandar para a Andressa esses equipamentos aí que a gente utiliza. Ah, não, tranquilo, interessante para nós. Obrigado, viu, Augusto? Bom dia a todos aí. Perfeito, Manuel, uma ótima pergunta. Luciana, fica à vontade e depois a gente vai para a pergunta do Rogério. Bom dia a todos. Augusto, eu queria perguntar para você qual a plataforma que você acha mais confiável na interpretação de dados de uma amostra de solo? Olha, tem algumas, né? Tem várias confiáveis. Eu vou te passar 3, para não falar que eu estou fazendo propaganda para ninguém. A gente utiliza a DataFarm, a Geodata é muito boa também, e a CETES, né? São boas plataformas para fazer essa gestão agronômica. Tem uma pergunta aqui do Rogério, que ele botou aqui, ó. Você considera níveis altos de potássio para manutenção dos cultivos na camada 20 a 40 acima de 3? Sim, eu acho de 2,5 a 3, 2 a 3, bom, 20 a 40, mas 3, legal. E de 4 a 5, 0 a 20. É isso aí. Qual fonte de boro você considera com segurança para o produtor após uma calagem pesada, para não perder com as reações químicas? Quais seriam as fontes mais protegidas? A de liberação mais gradual é o Lexita, né? Agora, as fontes que está entregando aí um resultado muito bom também são fontes mais solúveis, né? Você pode utilizar o octaborato ou o ácido bórico. E aí você também pode e deve, tá? Pode e deve fazer aplicações de boro via folha. Então, por exemplo, na soja, 3, 4 aplicações ali de 60, 80 gramas cada aplicação de boro, né? Tem resposta também, tá? É importante fazer as duas. Aí o Anderson tem uma pergunta aí também, né? Isso, o Anderson, que é o nosso gerente nacional, fica à vontade, Anderson. Grande professor, obrigado pela aula. E a minha pergunta tem a ver com essa última fala aí. O professor deu uma dica prática quanto a solos não tão arenosos, uma relação mais simples na prática, 100 gramas de boro para cada ponto de argila, né? Falou de boro ou do produto comercial final, independente da concentração. É o produto boro, a gente deve considerar o boro, o elemento boro ou o produto comercial? Anderson, o elemento boro. Então, a cada porcentagem de argila, 100 gramas do elemento boro. Então, por exemplo, 20% de argila, você poderia aplicar, teoricamente, 2 quilos de boro. Então, por exemplo, se fosse uma olexita, a gente estaria falando de 20 quilos de olexita, que ela tem 10% de boro. Agora, a gente tem uma segurança e recomendo um pouco a menos, porque se na aplicação ficar com áreas mais concentradas, pode dar fito, toxidez de boro. Então a gente põe aí um pouco a menos. Cuidado em solos arenosos, mas aplicar o boro, tá, no solo e aplicar na folha
possivelmente vai ter resposta. Na maioria dos casos tem resposta. Só tomar esse cuidadinho, porque é bem comum, sabe? Essa fitotoxidez de boro. Eu já vi em várias regiões. Perfeito. Eu também percebi, e já aproveitando essa aplicação foliar, NR ou alguma aplicação em V, o professor vê resultado? Sim, vejo resultado em V. Eu gosto de a primeira aplicação em V4, já botar um pouco de boro, que seja de 50 gramas. Aí depois, aquela aplicação que o pessoal fala de fechamento, né? Às vezes VN, R1, novamente, umas 50 gramas de boro. Depois R3, 50, 60 gramas de boro. Em R5.1, uma dose um pouquinho mais pesada, umas 100, cento e poucas gramas de boro, pensando em aumentar a eficiência de translocação para enchimento de grãos. Então, ideal, 4 aplicações de boro. Mas, geralmente, o agricultor faz 3, né? Aí eu posicionaria uma no vegetativo, seja essa primeira V4 ou essa mais no final do vegetativo, uma em R2, R3 e uma em R5.1 para potencializar peso de grãos. Na dessecação, tem algum professor? Sim, na dessecação, a gente recomenda principalmente áreas que estão com boro baixo, abaixo de 0,8, 0,6. Aí, você levar uma fonte uma fonte de liberação gradual, você possivelmente vai perder desempenho de planta. Então, a gente faz essa aplicação com uma fonte mais solúvel na dessecação. Só tomar cuidado, né, com o pH, para o herbicida funcionar bem, mas a gente utiliza e tem boa resposta, boa na dessecação. Principalmente, não para corrigir solo, mas para aumentar a performance da planta naquele ciclo. Muito claro. Obrigado, professor. Obrigado, Anderson. Perfeito, pessoal. A gente já bateu aí 9 horas, 9:02, perguntas bem claras, né, e bem direcionadas ao assunto. O Augusto, então, ele vai disponibilizar o que ele havia comentado com vocês, esses materiais para mim, e eu direciono no grupo para vocês, tá? Augusto, acho que apareceu mais uma pergunta aqui do Rogério ali no chat, se tu quiser responder, fica à vontade. Augusto, como você avalia os elementos do solo para não sofrer tanto antagonismo um com o outro nas recomendações por grid de amostragem? Exemplo, matéria orgânica alta em relação a micronutrientes. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vamos lá. Uma coisa que você pode fazer é construir as zonas de manejo, sabe, Rogério? E aí você precisa de uma plataforma para isso, mas você pode botar camadas de informação e construir zona de manejo. Você põe a física do solo, você põe mapa de colheita, você coloca V%, você coloca matéria, você pode botar camadas e você constrói grandes zonas de manejo. É um caminho. Para micronutrientes, o que eu gosto? Porque a gente precisa estar sempre com o V% adequado, né? Precisa fazer calagem, aumentar a matéria orgânica, precisa estar com o V%, pH adequado. Então, possivelmente, você vai ter uma dificuldade da planta ali em absorver realmente os micronutrientes metálicos. Então, principalmente pensando em boro, eu gosto de corrigir solo, fazer aplicações robustas, e os demais micronutrientes, com exceções de algumas exceções, eu sempre faço aplicações via folha, tá? Pensando em soja, milho, de complexos de micronutrientes. Então, o boro como um caso à parte, com aplicações, e complexos de micro, zinco, cobre, manganês, em pelo menos 3 aplicações ali ao longo do ciclo, com bons produtos, né? Produtos que vão ter eficiência, e aí você consegue achar esse equilíbrio, tá? Então, eu gosto muito dessa aplicação foliar de complexos de micronutrientes, que é meio que você resolve o problema de forma simples. Perfeito. Pelo positivo do Rogério, acredito que está respondida a pergunta. Pessoal, então, Augusto, muito obrigada. Muito obrigada por mais esse treinamento incrível, muito esclarecedor. Com toda certeza, ele vai ser muito importante agora para as nossas equipes de campo,
E agora, pessoal, só colocar em prática o que a gente aprendeu, né? Quem não conseguiu pegar todo o treinamento desde o início, ele está gravado, tá? E até amanhã de manhã a gente disponibiliza na nossa plataforma de treinamentos no YouTube e eu mando o link para vocês nos grupos, tá? Augusto, mais uma vez, obrigado e obrigado a todo mundo que participou. Eu que agradeço, um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos, ótimo fim de semana. E na quinta-feira a gente se encontra aqui novamente com o professor Valdemar para a gente falar sobre avaliação de danos do percevejo no milho. Até mais!